O candidato à habilitação deverá submeter-se aos exames. Quais são os exames que o candidato que está tirando a habilitação precisa passar, gente? São 3 fases, né? Tem a parte da clínica, tem a parte do teórico e tem a parte da prática de direção. Na alternativa A está dizendo aqui, exame médico, avaliação médica e psicológica. Essa é a parte da clínica, ok? Na alternativa B está dizendo teórico técnico, que é o curso que você vai fazer no CFC, na autoescola, e a prova teórica depois, ok? E na alternativa C diz de direção veicular, prática de direção, também ok. Todas as alternativas acima é a resposta a ser marcada. E uma dica para você, essa questão é até bem fácil, então foi tranquilo, nenhum problema. Mas tem questões que já não são tão fáceis e aí vai uma dica. 80 a 90% das vezes que na alternativa D estiver escrito todas, essa será a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Após a aprovação no exame teórico técnico, é o exame de legislação que você faz lá, a prova inscrita, será expedido ao candidato o CRLV. O que é CRLV? É Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Isso aqui é um documento do veículo, não tem absolutamente nada a ver aqui com o processo de habilitação do candidato. A alternativa A está fora. Será expedido então a LADV. O que é LADV? Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Sim, o candidato que passou no teórico aqui, ele precisa dessa licença para treinar as aulas de prática de direção. Certamente será essa a resposta. Seria a PPD. O que é PPD? Permissão para dirigir. Passou no teórico técnico, já emite a permissão para dirigir? Habilitação provisória? Não, só depois que passar no exame de prática de direção, né? Alternativa C está fora. Ou seria a CNH? Já vai emitir a CNH? Aí que não é mesmo, né, gente? A CNH só depois de 1 ano que tiver com a provisória, aí sim vai emitir a Carteira Nacional de Habilitação. Letra D também está fora. Questãozinha relativamente fácil, a resposta é B, mas tem a famosa sopa de letrinhas, né? Tá vendo a importância de conhecer essas sopas de letrinhas? Pois é, nessa aí você já aprendeu mais 4. Sobre as exigências para veículos de transporte de escolares, marque a alternativa errada. Muita atenção, porque a questão pede a errada. É comum a gente, ao ler as alternativas, esquece que a questão está pedindo a errada, encontra alguma verdadeira e marca a verdadeira. Aí já viu, né? Então vamos lá, alternativa A, registro como veículo de passageiros. Curiosamente, apesar de ser um transporte de escolares, esse veículo vai ser registrado como passageiros. Então, a alternativa A é verdadeira, é correta, portanto, a questão pede a errada, alternativa A eliminada. Alternativa B, uma faixa escrita transporte de passageiros. Olha só, ele é registrado como passageiro, nós vimos aqui na alternativa A, mas na faixa amarela que vem na lateral dele não vem escrito passageiros, vem escrito escolares. Então, aqui já não confere, é uma alternativa errada, a questão procura a errada. Certamente será essa a resposta. C. Inspeção semestral para verificação de segurança. Sim, isso é exigido dos veículos de transporte escolares. É importante guardar que essa inspeção acontece de 6 em 6 meses. Então, a alternativa C é correta. Eliminei porque a questão pede a errada. E tacógrafo, que é aquele registrador de velocidade, distância e tempo de trabalho. Esses veículos também precisam de tacógrafo. É uma alternativa correta. Como a questão pede a errada, eliminei a letra D. Ficamos mesmo com a letra B. Não é equipamento obrigatório para veículos automotores. Muita atenção, peço muita atenção quando a questão pedir aquela que não é, aquela incorreta. Porque a gente vai ler as alternativas e esquece que a questão está pedindo a incorreta, vê alguma correta e acaba marcando a correta. Então, cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Trava antifurto na direção. Será que essa trava antifurto colocada na direção do veículo é um equipamento obrigatório, exigido por lei, está na legislação de trânsito? Não é. Certamente você não aprendeu que lá no seu curso aí na autoescola ou no nosso curso online que trava antifurto é equipamento obrigatório. Não é. Como a questão está pedindo aquela que não é, certamente essa será a resposta. Vamos ver a alternativa B. Freio de estacionamento, conhecido pela absoluta maioria como freio de mão, isso nos automóveis, obviamente. O freio de mão ou freio de estacionamento
é um equipamento obrigatório para veículos? Sim, é. Como a questão está pedindo aquela que não é, então a alternativa B está fora. Limpador de para-brisas é um equipamento obrigatório. A questão pede aquela que não é, então eu elimino também a letra C. Luzes indicadoras de direção. Que equipamento é esse, hein? É o que a gente chama de seta. Perceberam? Aqui falou freio de estacionamento. Se falar só freio de estacionamento, muitos podem não entender. Mas falou freio de mão, pronto, matou na hora. Falou luz indicador de direção, muitos podem não entender. Mas falou seta. Então vamos começar a relacionar o nome popular, o termo popularizado que a gente conhece, ao nome técnico, porque na prova pode sim cobrar de forma técnica. Então a seta é um equipamento obrigatório no veículo? Claro que é. Como alternativa, a questão que é aquela que não é, eu elimino a alternativa D, ficamos mesmo com a alternativa A. A placa SAU01 significa área de... Essa placa aqui, tá? Não precisa preocupar em decorar o código da placa não, porque apesar de cair lá na sua prova, se cair o código, igual está aqui, você pode ignorar e apenas visualizar a placa. Obrigatoriamente a placa tem que vir ilustrada na sua prova, na sua questão ali. Então tá aqui, ela é uma área de parada. Isso aqui não parece ser parada não. É uma área de estacionamento. Essa é a resposta, não é? Olha aqui, ó, E de estacionamento. Ou seria estacionamento à direita ou estacionamento e parada? Parada não. Mas estacionamento à direita, e teria que ter uma indicação, né, mostrando aqui que a direita não tem nada a ver. A resposta é mesmo estacionamento. E cuidado para não confundir isso com aquelas placas de regulamentação que é a área de estacionamento, tá bom? Mensagens adicionais podem ser incorporadas às placas de sinalização, de regulamentação e de advertência. Essas mensagens são chamadas ou denominadas, esse denominadas aqui, para quem tem dificuldade em entender esse termo, quer dizer, chamadas. São conhecidas como... Que mensagens são essas, hein? Que vêm adicionais aí nas placas, tanto de regulamentação quanto de advertência. Vocês já devem ter visto, por exemplo, nós temos lá uma placa de advertência. Aí tem ali o quebra-molinha, vou tentar desenhar um quebra-molinha aqui. Isso, que é o saliência ou lombada. Aí essa é a placa. Aí o que eles fazem? Eles colocam um painel retangular e colocam uma mensagem adicional. Colocam assim, 50 metros, entenderam? Então é justamente essa mensagem aqui que pode estar aparecendo também. Vamos pôr aqui a placa de regulamentação, temos aqui uma de estacionamento, eles colocam ela dentro de um painel retangular, escreve aqui de segunda a sexta, de tal hora, né? Vamos botar aqui de 12 às 19 horas. Então isso que tem aqui embaixo, que é o que o examinador está pedindo aqui na questão. Como é que chama essa informação que tem aqui embaixo, essas mensagens adicionais? São informações complementares, é o que está na letra A. A sinalização de regulamentação possui mensagens imperativas. Ela impera mesmo, faça, não faça, é proibido, é permitido, cujo desrespeito constitui infração de trânsito. Aí alguém pode me perguntar, por que, Ronaldo? Se for uma placa de advertência e eu desrespeitar ela, eu não estou cometendo infração de trânsito, não? Não está. Até porque não tem como desrespeitar uma placa que não te impõe nada. Tá vendo essas placas aqui, ó, igual aqui da logomarca da Autoclick, nossa editora parceira? Isso aqui é uma placa de advertência, alerta. Ela não está te obrigando nem proibindo a nada. Se ela não alerta se ela não proíbe e se ela não obriga, como é que você vai desrespeitar? Então, consequentemente, não existe infração de trânsito por desrespeito a placas de advertência ou placas de indicação. A infração sempre acontecerá por desrespeito às placas de regulamentação. Guardaram isso? E é o que diz aqui, ó. Sinalização de regulamentação possui mensagens imperativas, cujo desrespeito constitui infração de trânsito. Assinale a placa que regulamenta a proibição de acesso a vias ou áreas determinadas. Aí você, de cara para essa placa aqui, ela está proibindo alguma coisa? Todas 4 estão. Essa aqui significa sentido proibido. Você não pode entrar ali, seguir naquela via ou naquela área. E é exatamente o que a questão está propondo aqui. Então, essa é a resposta. As demais proíbem virar à esquerda, proíbem virar à direita, mas não quer dizer que proibido virar à esquerda, que você não possa entrar naquela via que está à esquerda. Pode, desde que você venha nela do outro sentido, né? Vai dar a volta no quarteirão, vem nela de lá para cá. Ali muitas vezes para estar te mostrando que naquele sentido você não pode entrar, mas no sentido inverso pode. O mesmo se aplica para aqui e aqui também.
A sinalização pode ser feita por meio de placas, marcas, símbolos, legendas e indicações luminosas. Realmente, a sinalização de trânsito ela pode ser feita de várias formas, não é só de placas conforme muitos pensam. Qual tipo de sinalização de trânsito pode ser considerada como um subsistema da sinalização viária? Aqui tem um S sobrando aqui, né, da sinalização viária. Subsistema é um sistema dentro de outro sistema. Então, nós temos o sistema de sinalização viária. Isso tudo aqui é o sistema de sinalização viária. Sistema, sinalização viária. Dentro desse sistema, nós temos vários subsistemas, que são sinalização vertical, sinalização horizontal, sinalização luminosa, sinalização gestual. Perceberam? Nós temos vários, são 7 subsistemas dentro do sistema de sinalização viária. Então, o que acontece? A pergunta aqui está querendo saber, olha, qual tipo de sinalização de trânsito pode ser considerado um subsistema de sinalização viária? Vertical é? Sim, está aqui, ó, vertical. Horizontal é? Sim, está aqui, ó, horizontal. Semafórica é? Sim, nós temos a sinalização semafórica também como subsistema aqui dentro. Eu não coloquei aqui, mas vamos colocar aqui, ó, semafórica. Todas estão corretas? Essa é a resposta. E eu vou dar uma dica para vocês. Em 80% a 90% das vezes que na alternativa D estiver escrito todas, a resposta será essa. Segundo o CONTRAN, ou seja, conforme o Conselho Nacional de Trânsito, qual tipo de equipamento deverá possuir os veículos que pretendam rodar com faróis do tipo de xenônio, aquele azul, que é farol azul, né? Equipamento de proteção para os faróis? Não. Isso aí é uma questão de conhecimento mesmo, está em resolução, então é bem profunda, inclusive, o conhecimento dentro desse conteúdo, mas não precisa ter proteção para os faróis, não. Sistema que regule a altura das lâmpadas quando houver desníveis na pista ou sobrecarga no porta-malas e limpador de faróis? Sim. Para usar esse tipo de farol hoje, que inclusive ele é bem mais forte, vamos dizer assim, ele prejudica bastante a visão de quem vem em sentido contrário, é obrigatório que esse veículo tenha um sistema de regulagem de altura automática. Automática não, né? Interna ali do veículo, onde você possa regular conforme as circunstâncias. Se a pista tem muitos desníveis, regula ele um pouquinho mais baixo para evitar de ficar pegando o olho de quem vem no sentido contrário. Ou então, se o porta-mala está muito cheio, a tendência é que a traseira baixe e a frente levante. Então, você vai regular ali. Certamente seja essa a resposta. Sistema que diminua a intensidade do facho de luz? Não tem. Lâmpadas que não ofusquem a visão dos demais condutores. O ideal é que nenhuma lâmpada viesse a ofuscar a visão de quem vem no sentido contrário. Mas isso é inevitável. Qualquer que seja o farol, vai ofuscar em algum grau a visão de quem vem no sentido contrário. Então, a alternativa D também não é. Ficamos, então, com a alternativa B. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Quais os casos de acidente que não são cobertos pelo DPVAT? DPVAT é aquele seguro obrigatório do veículo, seguro DPVAT. Danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Vamos lá. Acidente com automóvel? Com certeza são cobertos pelo seguro DPVAT. A questão aqui é saber qual que não é coberto. Então, a alternativa A está fora. Acidente com caminhões? Caminhões é automóvel, né? Veículo automotor terrestre. Então, essa aqui cobre, como a questão quer saber qual que não é, eu também elimino. Acidente com veículos automotores ou veículos automotores terrestres é justamente danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Também cobre, não é essa que a questão quer. Acidente com trem ou metrô? Isso aqui o DPVAT não cobre. Alternativa D é a resposta. Os veículos destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo... Quem é que emite autorização para o veículo fazer o transporte escolar? É o órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou Distrito Federal? Quem que é esse órgão ou entidade executiva? Órgãos executivos são os departamentos. Órgãos normativos são os conselhos. Então, quais são os departamentos que tem dentro do Sistema Nacional de Trânsito? Tem o Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN. Tem o Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN. E nós ainda podemos ter órgãos executivos municipais, que não tem um nome específico, vai ficar a cargo de cada município colocar o nome que assim o convier. Mas enfim, aqui nós estamos falando de órgão executivo dos estados. Então é o DETRAN, esse órgão aqui é o DETRAN. Por que fala dos estados e do Distrito Federal? Porque o Distrito Federal não é um estado e também não está subordinado a um estado. Então é o DETRAN próprio.
Tá? Então pode ser aqui a alternativa A a resposta, mas vamos analisar as demais. Órgão ou entidade executiva de trânsito dos municípios. Olha, os municípios até podem determinar ali algumas regras para o transporte coletivo, mas não é ele quem vai emitir essa autorização aqui não, tá? É o Estado mesmo, está lá no Código de Trânsito Brasileiro, capítulo 13, se não me engano. Então é o Estado. Alternativa B tem lá a sua participação, regulamentando alguns parâmetros, mas não é ele quem vai dizer pode ou não pode. O órgão ou entidade executivo rodoviário, não. O órgão rodoviário não tem relação nenhuma com isso. Órgão máximo normativo de trânsito da União, normativo são os conselhos, né? Seria o CONTRAN aqui, que é o máximo normativo da União. Não, não é o CONTRAN. Ficamos aqui com a alternativa A. Assinale a afirmativa que completa a questão. Primeira dica que eu dou para vocês, quando tiver esse tipo de questão, observem quantas lacunas tem a serem preenchidas. Se são 2 lacunas, eu preciso de 2 termos para preencher essas 2 lacunas. Esses termos, normalmente, eles são separados aqui nas alternativas por um ponto e vírgula. Então, aqui nós temos, ó, na alternativa A, nós temos um termo, outro termo. Então, nós temos 2, encaixa aqui dentro. Essa é a resposta? Não necessariamente. Só que se você encontrar alguma alternativa com um termo só, ou 3 ou 4, qualquer coisa que seja diferente de 2, você já sabe que pode eliminar, porque aquela alternativa não completa aqui as lacunas, as 2 lacunas da questão. Isso costuma cair direto em prova, questão dada, né? E quando acontece, você já aprendeu esse macetinho aí. Então aqui são 2 lacunas, todas as alternativas têm 2 termos, então não dá para eliminar nada por meio desse macete. Tem mais alguma pegadinha, alguma armadilha nessa questão? Não estou vendo. O negócio aqui é saber responder mesmo. Vamos ver. O condutor de veículo destinado à condução de escolares, é o de transporte escolar, ele deve ter idade de... Qual que é a idade, hein? Seria 21, 18, 18 ou 21. Então aqui nós já ficamos entre 18 ou 21. O que você responderia? Entre 18 e 21 você ficaria o quê para transporte de escolares? A gente sabe que com 18 anos já pode tirar a habilitação. Mas habilitação B. Com categoria B a gente já pode conduzir um veículo de transporte escolar? Claro que não. Exige, nesse caso, uma habilitação pelo menos D. Aliás, hoje ela é bem específica, a resolução ela é bem específica. Existe a categoria D. Então, a resposta vai ser aqui, ó. Categoria B não, então A está fora. Categoria B não, C está fora. Ficamos, então, com 18 anos categoria D ou 21 anos categoria D. A gente não tira a categoria D com 18 anos, só tira com 21. Então, está fora. A resposta é a letra D. Então, como é que vai preencher aqui? Vai ficar assim, ó, 21, vai ficar D. Quando o condutor de veículo estende o braço e o antebraço esquerdo para fora do veículo na posição horizontal, ele está indicando o quê? Bom, quando está desenhado aqui, fica muito fácil, né? Você está vendo o braço e o antebraço esticado aqui. Se ele tiver... Tem 3 formas do condutor sinalizar com o braço. Tem o bracinho dobrado assim, né? O antebraço dobrado para cima, que é indicando que vai manobrar à direita. Tem o braço todo, braço e antebraço esticado, né? Balançando para cima e para baixo, que nesse caso ele vai diminuir a velocidade ou parar. E tem quando ele coloca o braço todo esticado para fora e fica ele parado, igual está aqui no desenho. Aí ele está indicando que vai dobrar à esquerda. Só existem essas 3 formas, tá? Então, nesse caso, ele está com o bracinho esticado, parado, não está movimentando, e ele está sinalizando que vai dobrar à esquerda. Cadê? Contou a sua retaguarda, pode ultrapassá-lo. Não é isso. Ele não está sinalizando para quem está atrás para ultrapassar ele, não. Vai dar preferência de passagem para o veículo que está à sua esquerda? Não. Vai dobrar à esquerda? Essa é a resposta. Vai parar o veículo? Não. Quando ele vai parar o veículo, o braço dele fica movimentando para cima e para baixo. Letra C aí, a resposta. Quando o condutor de veículo coloca o braço esquerdo para fora do veículo, utilizando horizontalmente, e o antebraço e a mão para cima na vertical, indica que vai... Olha que beleza, aqui está desenhadinho, está mostrando o que é esse braço para fora com o antebraço virado para cima aqui. Então, quando você vê a ilustração da sinalização, tudo fica mais fácil. Mas e se não tivesse ilustrado? Se tivesse só escrito, você saberia entender que é essa situação aqui? E às vezes aparece na prova só escrito, não aparece desenhado. Aí, meu amigo, você tem que estar muito ligado, tem que estar atento, tá? Olha o que está escrito aqui, ó. O condutor colocou o braço esquerdo para fora. Sim, tem que ser o braço esquerdo, porque é o que está do lado da janela, né? Horizontalmente. O que é horizontalmente? Essa caneta está na vertical. Agora essa caneta está na horizontal. Então, coloca o braço para fora na horizontal. Aqui.
Desse jeito. Ué, mas e essa outra parte aqui? Ela não está na horizontal, ela está para cima, ela está na vertical. É exatamente o que ele está dizendo, ó. E o antebraço, o que é antebraço? É essa parte aqui, ó. Isso aqui é braço, isso aqui é antebraço. E a mão na vertical, apontando para cima, igual está no desenho ali, ó. O que ele está indicando, hein? Ele está indicando que vai parar o veículo? Não. Quando ele parar, ele fica com o braço e antebraço na horizontal, todo esticado aqui, ó. E aí ele balança para cima e para baixo. Não é isso que ele fez aqui. Ele vai dobrar à direita? Sim. Certamente essa será a resposta. Dobrar à esquerda? Não. Quando ele dobrar à esquerda, o braço dele fica todo esticado aqui. Braço e antebraço. Tá bom? Diminuir a velocidade? Não. Quando é diminuir a velocidade, é o mesmo sinal de parar. Ele coloca o braço esticado para fora e balança para cima e para baixo. Então ele vai mesmo dobrar à direita. Preste atenção que não há necessidade dele ficar com o dedinho por cima do carro apontando para cá. Basta que ele coloque a mão aqui, ó, dobrada nessa posição, e o antebraço dobrado aqui, que você já vai entender que ele quer sinalizar que vai manobrar para a direita. Aí você ainda pode me perguntar, ele não deveria usar a seta aqui, Ronaldo? Na verdade, ele não deve usar a seta. O Código de Trânsito diz que quando você vai realizar uma manobra, ou mudança de faixa ou de direção, você deve sinalizar com a luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Então você pode deixar de sinalizar com a seta e sinalizar com o braço. Sabia disso? Tem muitos instrutores que não sabem, então fique sabendo. Ô, Ronaldo, se eu fizer na hora do exame assim então, ao invés de eu dar a seta, eu sinalizar com o braço. Tá certinho, o examinador não pode te reprovar por isso. E se eu sinalizar com a seta e com o braço? Aí é o melhor que pode ser feito. Porque você sinaliza e fica bem reforçado. Sinalizou com a seta e reforçou com o braço. Melhor ainda. Uma outra questão que o pessoal sempre traz para mim. Ronaldo, e se a seta estiver queimada e eu usar o braço? Olha, nesse caso, se você fez uma manobra à direita, por exemplo, e não sinalizou, e o agente de trânsito fiscalizador viu, ele vai te autuar pelo não indicar a mudança de direção. Se ele puder te abordar e ver que a luz está queimada, ele vai te autuar pela luz. Ele vai atuar pelos dois motivos? Ele não pode, porque nesse caso, a seta, o motivo de você não ter sinalizado com a seta é porque a luz estava queimada. Então ele vai te autuar pela luz, correto? Não pode você andar com a luz da seta, qualquer luz do veículo queimada, né? Não pode andar com ela queimada. Luz externa, luz para indicar as coisas, luz de comunicação, vamos dizer assim. Então, você andando ali com a seta queimada e vai sinaliza com o braço, não vai estar cometendo o erro de deixar de sinalizar, mas vai estar cometendo o erro de andar com a luz queimada. Não pode. Combinado? A placa TIT10 indica o quê? De fato, ela indica, porque isso aqui é uma placa indicativa e, nesse caso específico, de atrativo turístico, para mostrar ali para os usuários da via que existe nas proximidades um atrativo turístico. Esse TIT10 é o código da placa, não precisa decorar isso, ignore, apareceu na sua prova, ignore. Prova, né? Não é prova, não. Prova, ignore. Eu não sei por que o Detran ainda insiste em ficar colocando esses códigos na placa aqui, ou na pergunta, porque esse código ele até existe, mas lá no manual técnico de sinalização. Isso é para o pessoal que vai implantar a sinalização, vai lá no manual, olha isso. Na prova não há necessidade. O condutor, você não precisa saber disso aqui. Você precisa conhecer a placa. Olha para ela aqui e vai lá e marca o significado, o que ela quer te mostrar, o que ela quer te dizer. Então essa placa aqui indica o quê? Em festas populares? Não. Quando é festas populares, não é essa simbologia. Essa simbologia aqui, ó, tem um moço montado, um boi ali, num touro, num cavalo, sei lá, com a mão para cima assim. Tem tudo a ver com o quê? Com rodeio, né? Pois é. Então, essa mesma resposta, não tenho dúvida. A placa A20A adverte que adiante existe uma descida. É uma descida nesse carro que está descendo. Claro, isso é óbvio. Não precisa decorar o código da placa, tá? Se cair lá na sua prova o código, ignore, apenas visualize a placa aqui e responda a questão. Então, essa placa aqui diz, ela te adverte que existe uma descida com desvio à direita. Não tem nada a ver de desvio aqui nessa placa. A alternativa A está fora. Com pista acentuada. O que é acentuada? É íngreme, forte. Existe aqui uma descida íngreme, uma descida forte, uma descida acentuada? Sim, a finalidade dessa placa é exatamente essa. Te avisar que a descida ali é forte, acentuada. Que é para você descer engrenado com uma marcha forte, que é para a marcha ajudar a segurar o veículo, você não ficar confiando só no freio. Principalmente se estiver dirigindo um veículo de grande porte, pesado, tá? Principalmente, não é só nesse caso não. Então, a alternativa B, certamente será essa a resposta.
Vamos na C, com bifurcação em T? Absolutamente não. O que é bifurcação em T? Quando você chega no final de uma via e aí acontece isso, você tem que ir para um lado ou para o outro. Tem uma via transversal, a bifurcação em T. Não tem nada a ver, essa placa não adverte isso. Com pista escorregadia, não. Quando a pista escorregadia tem aqueles negocinhos assim na pista, né? Escorregadia, também não é. Sobrou mesmo para a gente aqui a alternativa B de bola. É competência do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é um órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Guardem bem isso. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, isso aqui é função de órgão executivo, o CONTRAN é normativo. Então a alternativa A está fora. Julgar os recursos de infrações em primeira instância, o CONTRAN ele até é um órgão julgador, mas em segunda instância e em alguns casos específicos. Não é em primeira instância, a alternativa B está fora. Ronaldo, mas eu ouvi dizer que Jari é quem julga? Sim, num primeiro momento, na primeira instância, é a Jari. Mas há casos específicos, nós não vamos entrar no mérito aqui, porque a questão não aborda isso, então a gente vai estender demais a correção. Em casos específicos, em segunda instância, que é a última instância administrativa, o CONTRAN também pode ser aí um órgão recursal. Ele pode julgar recurso. Registrar os dados condutores? Não, registrar dados é função de órgão executivo, está fora. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Sim, essa é a resposta. O CONTRAN é um órgão normativo, consultivo e coordenador. Então ele coordena. Alternativa D é a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Qual o prazo para o proprietário de veículo adotar as providências necessárias para o novo CRV? O que é CRV? É documento de veículo, é o certificado de registro do veículo. Ele é diferente do CLA. CLA é o licenciamento anual, aquele todo ano vem para você ficar ali andando com esse documento para mostrar na fiscalização, caso seja abordado ali, exigido esse documento. O CLA é o documento anual, o CRV é o documento de registro, transferência, recibo do veículo. Então o proprietário tem qual prazo para adotar providências em relação ao CRV quando da transferência de propriedade? Olha, quem compra um veículo tem 30 dias para transferir para o nome dele. Se não fizer dentro do prazo de 30 dias, a contar da data que foi colocada ali no recibo, documento de transferência, o CRV, ele estará cometendo uma infração grave que equivale a 5 pontos e uma multinha aí, hoje estaria em R$ 195 e alguns centavos. É isso em 2019, pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo ele teve uma correção no valor, mas hoje 195 e alguns centavos. Então é uma infração, ele tem 30 dias, está aqui a resposta, a letra D. Isso o comprador, tá? O vendedor, ele também tem 30 dias para avisar, para comunicar ao órgão de trânsito que vendeu esse veículo, sob pena de ser corresponsabilizado por infrações e outros que esse veículo venha a cometer aí no trânsito. A categoria A é para conduzir veículos cujo PBT, o que é PBT? Peso bruto total, não exceda 3.500 quilos. Olha, quando fala assim de peso, está relacionado a veículo de carga, e não é o caso aqui das motocicletas não, porque aqui categoria A a gente sabe bem que é para motocicleta, né? Eu não iria aqui na alternativa A não. É dispensável para quem já tem brevet. Essa é aquela alternativa absurda, toda questão tem, né? Pode chegar eliminando. O que é brevet? Você já viram alguma vez falando da legislação de trânsito aí, ou durante o seu curso preparatório para a prova teórica, falando de brevet? Não, isso aí é habilitação para conduzir aeronaves. Nada a ver. Colocar isso aqui como absurdo, que é para a gente eliminar mesmo. Alternativa C. É para conduzir veículos cuja unidade acoplada... Opa, isso aqui é um veículo articulado, né? Tenha 6.000 quilos ou mais. Ela está falando de novo de peso. Peso relacionado a veículo de carga. Não é o caso das categorias A, não. Deixa essa letra C de fora aqui também. É para conduzir veículos motorizados de 2 ou 3 rodas? Pronto. 2 rodas o quê? Motocicleta. 3 rodas, triciclo. Cabe bem, a alternativa A vale para os dois. Se fosse um quadriciclo, aí já não poderia. Quadriciclo já são 4 rodas, aí é categoria B, tá? Ficamos aqui então com a letra D. O veículo destinado à aprendizagem e exame de direção deverá apresentar... Bom, aqui está falando do veículo, não especificou que tipo de veículo, né? A gente faz exame em moto, faz exame em automóvel, em ônibus, em carreta, né? E aí é estranho. Mas vamos lá, vamos ver as alternativas aqui.
Então vamos lá, alternativa A, duplo comando de freio. Bom, o automóvel eu sei que precisa de duplo comando de freios. E apesar da resolução 358 não ser específica quanto a isso, alguns Detrans exigem esse duplo comando também nas motocicletas. Mas vamos ver, aqui está valendo para os dois. Inclusive para ônibus e carretas também tem que ter. Freio de estacionamento, freio de mão, automóveis eu sei que tem. E independentemente de ser um veículo de aprendizagem, tem que ter o freio de estacionamento, né? Alternativa C, identificação através de faixa de 20 centímetros. Esse através aqui é um termo incorreto, né? Seria por meio de faixa afixada na lateral da carroceria com 20 centímetros de largura. Sim, os veículos de autoescola eles são identificados com a faixa amarela, os automóveis, as motocicletas não. Mas vamos lá, como o examinador teve o capricho aqui de não explicar, né? Não especificar, vamos colocar que a letra C também entrou. Seriam todas alternativas? Se para um automóvel, né, vamos considerar aqui um automóvel, sim, todas alternativas a resposta. Já para uma motocicleta, não. Mas como a gente não tem também nenhum aqui que caiba para responder exclusiva ou especificamente a motocicleta, vamos ter que ficar com a alternativa D mesmo, para a gente ir aprendendo a se virar aí com essas questões mal elaboradas aí dos Detrans, né? Bora lá. A placa R6B regulamenta o quê? Bom, não precisa decorar o código da placa, caindo isso na questão ignore, e aqui você apenas vai se ater a visualizar a placa, que obrigatoriamente precisa estar ilustrada na sua placa, e ver o que é que ela está regulamentando, que de fato isso aqui é uma placa de regulamentação. Área escolar, muitos que não estudaram aí a sinalização, vendo esse E aí, pode entender que é um E de escola, né? E marcar que é, mas não é, tá? Esse E aqui é de estacionamento. É proibido estacionar? Não. Se fosse proibido estacionar, teria uma tarja aqui, né? Confere? Não tem a tarja, então não está proibindo nada. Estacionamento regulamentado, olha, que é estacionamento, nós já sabemos. O E é de estacionamento. Regulamentado? Também, porque essa placa regulamenta alguma coisa. Ela é uma placa de regulamentação. Então, certamente, será essa a resposta. Vamos analisar a D só por desencargo aí de consciência. Proibido parar e estacionar? Não, essa placa não está proibindo nada, ela não tem a tarja de proibição. Então a alternativa D está fora, ficamos mesmo com a letra C. A placa A26B adverte que a via possui, olha, não precisa decorar o código da placa, caindo isso lá você pode ignorar, apenas visualize a placa que obrigatoriamente precisa vir ilustrada na sua prova e veja que ela está te advertindo. Ó. Ela adverte o quê? Que a via possui sentido duplo, tudo a ver, né? Tá aqui, ó. Para lá, para cá, duplo sentido, está mostrando ali sentido duplo, né? Só para a gente não inverter, porque duplo sentido é uma outra sinalização. Sentido obrigatório aqui não, até porque placa de advertência não obriga nada. Sentido único, não faz sentido, né? No sentido único não faz sentido, nós temos seta para um lado e para o outro, como é que pode ser único? Não. Nenhuma das respostas acima? Não. A resposta aqui é letra A. A placa A20A adverte ao condutor do veículo da existência adiante de que, então não precisa decorar o código da placa, aparecendo aqui pode ignorar isso, apenas visualize a placa que vai estar ali ilustrada na sua prova e tente entender o que é que ela está te advertindo. O que está dizendo? Ela adverte o condutor de quê? E de fato ela adverte, porque ela é uma placa de advertência. Ela está advertindo o quê? Eu estou vendo um veículo descendo uma ladeira muito forte aqui. Ó. É uma área com desmoronamento? Absolutamente não, não vejo aqui nada de desmoronamento, está fora. Uma curva? Também não tem curva aqui não, B está fora. Pista escorregadia? Também não está mostrando aqui pista escorregadia. Um declive acentuado? Declive é uma descida, aclive é uma subida. Esse veículo está descendo, não está? Descendo é declive. Acentuado quer dizer uma descida muito forte, uma descida muito íngreme, perigosa. É isso mesmo? Exatamente o que essa placa está te advertindo. Então, alternativa D, a resposta. A placa TIT02 indica o quê? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é que não precisa decorar o código da placa. Se caiu o código aqui, ignore. Apenas observe a placa que vai vir ilustrada na sua prova. Então, essa placa aqui indica o quê? E ela tem que indicar mesmo, porque ela é uma placa indicativa, né? Nesse caso aqui de atrativo turístico. Festas populares? Não é. E aqui não tem muito macetinho não, aqui é decorar mesmo. Quem decorou as placas sabe qual é o significado. Nesse caso aqui, essas duas máscarazinhas aqui, isso tem bastante relação com teatro. Então, letra C é a resposta aí. Será conferido ao candidato aprovado em todos os exames exigidos ali no ato da habilitação?
O documento denominado, olha, acabou de passar em todos os exames. Ele foi lá, matriculou na escola, passou em todos os exames. O que ele vai receber? Ele vai receber habilitação provisória. Essa habilitação provisória pode ser o quê? Pode ser ACC, é a ACC provisória, ou PPD. Ambos têm validade de 1 ano, não é verdade? Porque provisória é só o primeiro ano de habilitação da pessoa. Então, tem essa alternativa aqui, vamos ver, ó. ACC ou CNH com 1 ano. Olha, aqui vai ACC, tá ok. Que é 1 ano, tá ok. Agora, CNH aqui, não, ele não vai receber CNH, vai receber a permissão para dirigir. Alternativa A está fora. ACC, ok. Ou PPD, ok. Por 5 anos? Não. Por 5 anos não, é por 1 ano só. Alternativa B está fora. Ele vai receber, então, autorização para conduzir qualquer veículo automotor por 1 ano? Não. Não é essa a resposta. Seria, então, ACC provisória ou PPD com validade de 1 ano? Exatamente, essa é a resposta. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. O candidato encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor terá a licença de aprendizagem, que é a LADV, né? Licença de aprendizagem de direção veicular, é o documento emitido para o candidato treinar as aulas de prática de direção. E aqui ainda fala instrutor, gente, é um instrutor mesmo, tá? Que tem a formação e credenciamento junto ao Detran, né? Qualquer um que chegar e falar, vamos lá que você é um instrutor, não. Não é assim não. Então, beleza, o candidato estava encontrado dirigindo sem a companhia desse instrutor. Estava com o irmão, com o pai, com o namorado, ou sozinho. O que vai acontecer com a licença de aprendizagem dele? Ela vai ser suspensa por 6 meses, ela vai ser cassada por 24 meses, ela vai ser apreendida por 6 meses, ela vai ser apreendida por tempo indeterminado. Olha, quem faz o cursinho, a gente sabe que com a licença acontece alguma coisa por 6 meses. Isso aí o pessoal guarda com facilidade. Agora ficam em dúvida se é suspensa, se é apreendida, se é cassada. Então eu vou dar uma dica aqui, um macetinho para vocês que a gente passa lá no curso, eu vou passar aqui também. 6 meses começa com qual letra? Letra S. Então é justamente a punição que começar com a letra S é que vai ser aplicada na licença de aprendizagem. Suspensa por 6 meses. Essa é a resposta. Por 24 meses não é, nem é cassado, nem é 24 meses. Aqui seria 6 meses, mas não é apreendida, tá? É suspensa, já disse lá. E aqui diz que é apreendido por tempo indeterminado, também não é. Você guardou que são 6 meses, é a punição que vai acontecer com a sua licença de aprendizagem. 6 meses começa com S, relaciona aqui com S do suspenso, chega na hora da prova, você não vai esquecer e vai acertar com certeza. Se um condutor de veículo se deparar no trânsito com outro agindo de forma incorreta e que venha prejudicá-lo, o que ele deve fazer? Deixar que o acidente aconteça para fazer o outro, né, pagar pelo erro? O que vocês acham? Tudo a ver? Olha, tem gente que chega a esse cúmulo, esse absurdo, né? O cara fez besteira, eu vou deixar bater, aí depois ele que arque ali com os prejuízos. Olha, obviamente que essa não é, e certamente longe de ser recomendada pela direção defensiva, que é deixar o acidente acontecer. Ainda que esse condutor que foi prejudicado ali, né, deixou acontecer, venha receber os danos materiais depois, ele vai ter transtornos. É veículo parado em oficina, veículo reformado depois. Isso aqui é besteira, independentemente do que ele venha imaginar, isso aqui não é o mais adequado a se fazer. Alternativa B, ceder o direito, então quer dizer que esse camarada aqui está sofrendo aqui, né, com uma fechada, alguma manobra incorreta do outro, ele deve ceder o direito para evitar consequências maiores? Sim, inclusive essa alternativa B contradiz a anterior, né? Na alternativa A, o que foi proposto? Deixa acontecer e depois cobra na justiça. Não. Agora não, cede o seu direito, deixa ele fazer a besteira dele lá, mas evita o acidente. Contraditória. Quando a gente tem alternativas contraditórias, uma das duas é a resposta. Isso, consequentemente, faz com que as outras alternativas sejam falsas, eliminadas. Mas vamos analisar as outras, vou deixar o B marcadinho aqui, vamos analisar as outras só para ter certeza. Fazer valer o seu direito? Fazer valer o seu direito seria o mesmo que atuar conforme a alternativa A. Impôs o direito e deixou o acidente acontecer. De modo algum, o condutor defensivo abre mão do direito priorizando a segurança e não faz valer, impõe o direito, nada disso. Alternativa D, ceder a vez, tudo bem, e logo à frente castigar. Olha só. Essa tal da alternativa absurda, né? Toda questão tem um absurdo, é só chegar a eliminar. A alternativa D está fora. Então, viram, a gente teve aqui mais uma vez aquela técnica das alternativas contraditórias. Uma diz para deixar acontecer o acidente e pagar para ver.
E a outra diz, olha, evita, vai lá, cede o seu direito, deixa ele fazer a besteira dele, mas evita o acidente e consequências maiores. Se são alternativas contraditórias, uma das duas tem que ser a resposta, porque ou é ou não é. Uma diz que é, a outra diz que não é, uma das duas tem que ser a resposta. E já te leva a eliminar as outras alternativas. Se você tiver que chutar, você vai chutar em apenas duas. Aqui, sem dúvida nenhuma, a resposta é a letra B mesmo. Sobre o pagamento em atraso do DPVAT, o que é DPVAT? Danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Tem relação com o seguro obrigatório. Aqui que você paga anualmente, pagou o seguro obrigatório, então ele cobre isso aqui, os danos pessoais causados por veículos. Então, sobre o pagamento em atraso, a gente pode afirmar o quê? O veículo não é devidamente licenciado. É verdade. Se você não pagar o DPVAT, o Detran não emite o licenciamento anual do seu veículo. Pode ser a resposta. B. O proprietário não terá direito à indenização em caso de acidente. É verdade. Se o DPVAT não está pago e acontece um acidente e esse proprietário fica aí lesionado, requer ali de indenização para cobrir despesas hospitalares, ou vem a óbito e a família talvez resolva reivindicar ali uma indenização por morte, ele não tem direito. Presta atenção. Terceiros têm direito ainda que o DPVAT esteja em atraso. Imagina, eu não paguei o DPVAT do meu veículo. Aí eu atropelei um ciclista. E esse ciclista faleceu, morreu. A família desse ciclista pode acionar o seguro DPVAT pedindo a indenização. Aí quando o seguro DPVAT vai ver, fala assim, opa, mas o Ronaldo não pagou o DPVAT desse ano, o veículo não estava segurado. Isso impede eu, Ronaldo, proprietário, de receber qualquer indenização. Mas o terceiro, o ciclista, ele não tem nada a ver com isso. Ele vai receber. E, obviamente, a seguradora vai acionar a justiça contra mim, o proprietário, que deixou de pagar no tempo hábil. Mas o proprietário, de fato, não tem direito, então essa também a gente pode afirmar. O proprietário é obrigado a ressarcir as vítimas de acidentes causados por veículos, foi o que eu acabei de explicar anteriormente. Quem é a vítima não vai acionar o proprietário, vai acionar o DPVAT na justiça. O DPVAT vai indenizar essa pessoa e vai cobrar de mim depois o proprietário. Então, ele acaba aqui, no final, ele responsabiliza sim. Essa aqui também cabe, e nesse caso, todas as respostas acima podem ser consideradas aí como afirmativas, a gente pode afirmar. Outra dica, em 90% das vezes que na alternativa D estiver escrito todas as alternativas estão erradas, ou todas as alternativas estão certas, ou todas, falou todas, 90% das vezes a resposta será a letra D. A marca longitudinal que permite a ultrapassagem nos dois sentidos é chamada de... Então vejam bem, nós temos aqui as bordas da via e aqui no meio a gente tem uma marca longitudinal que divide o fluxo que vai e o fluxo que vem. Eu não vou desenhar essa marca aqui não para não deixar muito nítido aí para vocês qual é a resposta. Imagina que isso aqui é o acostamento de um lado, esse aqui é o acostamento de outro lado. Como é que é essa marca que está aqui no meio? Ela precisa ser pontilhada. Vamos colocar assim para ficar mais claro. Se ela for contínua, não serve, ela não permite ultrapassagem. Então aqui nós temos na alternativa A, contínua. Se é contínua, está fora. Onde tiver contínua, você já elimina. Faixa contínua não permite ultrapassagem. Então está fora, está fora. Ficou então a seccionada aqui, na letra B e a seccionada na letra D. Linha simples seccionada, quer dizer, uma única linha, uma linha só, igual está aqui, seccionada, pontilhada. Essa aqui permite ultrapassar tanto quem vai quanto quem vem? É permitido ultrapassar tanto para quem vai quanto para quem vem? Sim, é permitido. Então pode ser essa a resposta. E a letra D diz linha dupla seccionada. A linha dupla seccionada, ela permite ultrapassagem para quem vai e para quem vem? Negativo, não permite. Aí que está o grande problema e que muitos alunos acabam errando na hora da prova. A dupla seccionada, que seria, eu vou desenhar aqui para vocês, ela dessa forma aqui, ela não existe com a finalidade de permitir ultrapassagem. Esse caso aqui é a chamada faixa utilizada ou sinalização utilizada em faixa reversível, aonde tem um tipo de sinalização desse, dupla pontilhada, seccionada, o trânsito ora vai, ora vem. Então ele pode acontecer nos dois sentidos e ele é controlado, obviamente, por uma sinalização semafórica específica, que eu não vou mostrar para vocês aqui, mas guardem bem isso. Esse tipo de sinalização aqui, não permite ultrapassagem. Isso aqui é para controlar o trânsito em faixas de fluxo reversível. Combinado? Então a alternativa D está fora. Resposta B.
A placa TIT09 indica o quê? Não precisa decorar o código da placa. Tá? Caiu na sua prova o código? Ignora. Apenas visualize a placa e responda. Isso é uma questão de decoreba, né? Vamos dizer assim, porque você tem que decorar mesmo o significado das placas e, obviamente, entender também a aplicação delas. Mas aqui seria feira típica, exposição agropecuária, rodeio ou pavilhão de feira de exposições. De qualquer modo, as alternativas aqui não ajudaram muito, não. Quem não estudou placas, certamente pode ter dificuldade em encontrar aqui, ou chutar, vamos dizer assim, a resposta. Mas para quem estudou, sabe que a resposta aqui é exposição agropecuária, letra B. A placa R6B, da forma ilustrada, assinala que não precisa decorar o código da placa, vai cair lá na sua prova assim esse código, ignora, o que importa é você observar a placa que vai estar ali disponível para você ver. Então quando fala da forma ilustrada, é do jeito que está aqui, porque nós temos aqui uma placa de estacionamento regulamentado, porém ela está dentro de um painel retangular com uma informação complementar. Então, quando o examinador colocou da forma que está ilustrada, é para você prestar atenção nessa informação complementar. Então, do jeito que ela está aqui, ela assinala o quê? No local, o estacionamento é permitido para qualquer fim? Absolutamente não, tanto que aqui existe uma restrição, né, para carga e descarga. Então, não é para qualquer fim. Alternativa A está fora. No local, a carga e descarga são permitidos no horário estabelecido e proibidas fora desse horário. Olha, o que é permitido dentro do horário, isso aí está claro, está explícito, escrito aqui na placa para a gente. Mas será que essa placa proíbe fazer operação de carga e descarga nesse local fora dos horários estabelecidos aqui? Sim, ela tem essa proibição, essa restrição. Apesar de não ter aqui a tarja, né, cortando, a gente entende que a regulamentação para a carga e descarga nesse local, ela está restrita a este horário aqui. Pode ser dias e horários também. Então, a alternativa B está certinha. Vou deixá-la aqui. Vamos analisar as demais. No local, só poderá haver parada de veículos para embarque ou desembarque de passageiros. Absolutamente não. Aqui está escrito carga e descarga, não embarque e desembarque. Ainda tem uma casca de banana, né? Quem estuda com a gente sabe quais são as armadilhas, as cascas de bananas que são colocadas em prova. Se você não faz o nosso curso online, aqui embaixo tem autoescolaonline.net, acessa esse site e vai em cursos online, que lá você vai ter essa e várias outras dicas que a gente mostra aí. A alternativa C está fora. E a alternativa D, é proibido a qualquer veículo parar no local? Olha, parar aqui não é proibido. O proibido aqui é estacionar para situação diversa ou adversa a que está estabelecida na placa. Então, eu posso parar um automóvel aqui? Problema nenhum, eu não posso estacionar um automóvel aqui. Tudo bem? Então, aqui é proibido a qualquer veículo parar no local? Não, não é proibido. Ficamos mesmo com a letra B. Diante da placa de regulamentação dê a preferência, que placa é essa, hein? É aquela placa triangular, né? Assim, ó. Você entende que deve fazer o quê? Acelerar rápido para conseguir entrar na frente dos outros veículos? Olha, se a finalidade ali é para você dar a preferência, você vai acelerar para entrar na frente dos outros? Essa é aquela alternativa absurda, né? Já chega eliminando. Alternativa B, reduzir a velocidade? Claro, né? Se tem que dar preferência, tem que reduzir a velocidade. Ou, se necessário, parar o veículo, dando preferência aos veículos que circulam pela via preferencial. Certamente, essa é a resposta. Vamos analisar C. Parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Não há a obrigatoriedade de parar. Quando a placa é de dê a preferência, você só diminui a velocidade. Aqui na alternativa B ainda diz, ou se necessário, aí você vai parar o veículo. Se necessário. O parar, sempre que tiver aqui o de preferência, é errado. Então, a alternativa C está fora. Manter a velocidade constante e ingressar logo na outra via. Então, não diminui a velocidade, não, mantém. E entra logo na outra via? Também está fora. A resposta aqui, B de bola para a gente.
Quem deve pagar o DPVAT? DPVAT é danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Isso aqui diz respeito ao seguro obrigatório do veículo, não é o seguro contra roubo, furto, dano, não. É seguro obrigatório. Todo ano a gente tem que pagar isso aqui. Ele cobre aí despesas hospitalares, indeniza vítimas de acidentes que venham aí a óbito ou ficam lesionadas. Quem deve pagar esse DPVAT? Todos os proprietários de veículos com mais de 15 anos. Então quer dizer que só vai pagar o DPVAT o veículo que tiver mais de 15 anos de idade? Não. Comprou zerado, tem que pagar o DPVAT. A alternativa A está fora. Todas as pessoas, sendo ou não proprietário de veículos? Não. Só quem tem veículo automotor. Todos os proprietários de veículos automotores? Sim, certamente será essa a resposta. Somente os proprietários de dois ou mais automóveis? Não, se tiver um só, já paga. Pode ser uma motinha velha, tá? E aqui ainda tem um somente aqui, ó, que é a chamada casca de banana. Para quem estuda com a gente sabe que esse termo, assim como outros que a gente ensina lá no nosso curso online, você pode achar lá pelo autoescolaonline.net, aí vai lá em cursos online, matricula o nosso curso, vai aprender vários macetes e dentre eles tem esse. Quando aparecer palavras que são chamadas cascas de banana, a chance dessa alternativa ser errada, falsa, é mais de 90%. E nesse caso aqui não foi diferente, a D também está fora. A resposta é mesmo letra C. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Os órgãos técnicos e consultivos. Então vamos lá, órgãos técnicos e consultivos, que destinam-se a realizar estudos e oferecer sugestões sobre assuntos específicos, certamente relacionados a trânsito, né? Aqui o examinador não especificou, mas como a gente está fazendo uma prova para tirar a habilitação, certamente tem que estar relacionado a trânsito. Quando fala assuntos específicos, esses órgãos são chamados de quem? Que órgãos são esses? Seria a JARI? A JARI é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. No próprio nome dela está incorporada a atribuição principal dela, a atribuição raiz, que é recorrer, julgar recursos de infrações. Então não é a alternativa A, não. Câmaras temáticas, já ouviram falar de câmaras temáticas? São exatamente órgãos técnicos consultivos que destinam-se a realizar estudos. Essas câmaras vão realizar estudos e oferecer sugestões para o Conselho Nacional de Trânsito estabelecer as suas resoluções e normatizar o trânsito. Certamente essa será a resposta. Seria RENACH? RENACH nem é órgão, né? É Registro Nacional de Carteira de Habilitação, de condutores habilitados. Isso aqui é uma forma de registrar ali um número que vai constar lá para as carteiras de habilitação. E RENAVAN, da mesma forma, só que aqui é Registro Nacional de Veículos Automotores. Também não é. Resposta B. Para se candidatar a condutor de veículos de transporte escolares, olha, eu quero dirigir um veículo transportando alunos. O motorista, dentre outros requisitos, precisa ser habilitado na categoria C e ter mais de 21 anos. Olha, não é categoria C não, escolares é categoria D, tá? Então a alternativa A está fora. Deve ser habilitado na categoria D, ótimo. Ter mais de 21 anos, óbvio, porque você só consegue chegar à categoria D se já tiver 21 anos, se não tiver não consegue. Então pode ser essa a resposta. Deve ser habilitado na categoria D, ter mais de 18 anos. Não tem como tirar a categoria D com menos de 21 anos, tá? A alternativa C está fora. Não ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Até tem um parâmetro lá de não cometimento de infrações graves, gravíssimas, em determinado período, mas está muito incompleta essa alternativa D. Ela não contempla amplamente o que a questão está pedindo aqui. A alternativa D é mais completinha, não tem contestações, a resposta é B mesmo. Ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, dentre outras, a atribuição de... O que o DETRAN precisa fazer? Está dentro das competências dele. Sugerir modificações sobre a legislação de trânsito? Eu até imagino que ele possa sugerir, mas é uma atribuição dele? Deixa em aberto a alternativa A. Estou fazendo isso, não sei, eu estou me representando, fazendo análise no seu lugar, tudo bem? Expedir a Carteira Nacional de Habilitação? Sim. São os órgãos executivos de trânsito do Estado que expedem a carteira de habilitação. Expedem até mediante delegação do DENATRAN. Porque lá no código fala, é o DENATRAN que expede. Mas aí fala, mediante delegação aos órgãos estaduais. Quer dizer, DETRAN, manda os órgãos estaduais expedir. Aí ele vai e manda, só DETRAN, expede a habilitação. Entenderam? A alternativa B está certa. Estabelecer os modelos de placas de veículos, não. Isso aí é Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, está fora. Regulamentar o serviço de veículos também não é função. Isso aqui é o CONTRAN que faz. Letra D está fora. Alternativa B, incontestável, é a resposta. O condutor deve observar as placas de advertência para
Placas de advertência são aquelas amarelinhas. Essa aqui, ó, igual a do AutoClick aqui, nossa editora parceira. Fazer ultrapassagens? Para que ele vai observar a placa de advertência e fazer ultrapassagem? A placa que regulamenta se pode ou não ultrapassar é a de regulamentação, né? Aliás, não existe placa de permitido ultrapassar, existe proibido, né? Mas tudo bem, não é o caso aqui. Evitar danos aos veículos? Será? Talvez, né? De forma indireta, sim. Por exemplo, pode estar te divertindo ali sobre uma saliência ou lombada, uma depressão na pista. Indiretamente pode ser, mas não diretamente eu não ficaria com ela não. Deixa ela em stand-by aqui. Para evitar multas? Também não. O desrespeito a placas de advertência não são infração de trânsito, não é infração de trânsito, então não dá multa. Letra C está fora. Letra D. Saber quais são os perigos que existem nas vias e suas naturezas, suas circunstâncias. Ficaria melhor assim, nas circunstâncias? Essa é a resposta, letra D aí. Diante da placa SAU07, você entende que é uma área com, não precisa decorar o código da placa, apenas visualize a placa e responda a questão. Então você viu essa placa aqui, o que você entende? Bom, isso aqui é uma placa de indicação, está dentro da classe indicação, né? Nós temos 3 classes de placas. Advertências, amarelinhas, a regulamentação, que são aquelas redondinhas não, né, em formato circular e de fundo branco, orla externa vermelha. E nós temos as de indicação, que tem cores diversas a depender do caso. Nesse caso aqui são de serviços auxiliares, serviços prestados ao bordo e ao longo da via pública. O que é isso aqui parece, esse desenho aqui, essa simbologia que parece uma chave, não é? Uma chave mecânica, parece até uma chave de cano, para te falar a verdade, aquela de apertar torneira ali. Mas é uma chave, uma ferramenta. Então aqui na alternativa A diz que você entende que aqui existe um socorro médico. Se fosse o socorro médico, teria a cruzinha do pronto-socorro. Não tem, então a alternativa A está fora. Uma loja de ferramentas, opa, tem ferramenta aqui. Será que é uma loja? Talvez, para quem não estudou, pode ficar nessa dúvida. Sanitários, banheiros, isso aqui parece um sanitário, um banheiro? Absolutamente não. E tem também a alternativa D que diz que é serviço mecânico. Será que vocês acham, hein? Será que a sinalização de trânsito, o órgão de trânsito, ia sinalizar que ali tem uma loja que vende ferramentas? Absolutamente não. Isso seria fazer propaganda para uma instituição privada, né, uma empresa privada. Não é essa a finalidade da sinalização nas vias públicas. A finalidade ali é avisar, né, nesse caso aqui, indicar que existe um serviço prestado ao bordo da via e é um serviço mecânico. Então a alternativa D é a resposta. Diante da placa SAU18, você entende que não precisa decorar o código da placa, isso aqui é apenas uma referência dessa sinalização com o manual técnico de sinalização. Então tá lá, diante dessa placa aqui, você entende o que? Olhe bem para a sinalização, virou aqui? Esse desenho que tem aqui no meio da placa, aqui, ó, esse símbolo que tem aqui, chama-se pictograma da placa. É o símbolo, a simbologia, o que é a mensagem que essa placa quer te passar. Bom, aqui nós percebemos que é uma placa de indicação, nesse caso aqui, de serviços auxiliares. Existe um serviço prestado ali ao bordo da via pública. Então aqui o que você entende? Existe um drive-thru. O que é o drive-thru? Vou dar um exemplo, uma rede de fast food, não quero fazer propaganda para nenhuma. Você pode ficar dentro do seu carro, né, fez o seu pedido ali, você vai passar pela janelinha lá, a moça vai entregar o seu lanche e tchau. Isso é um drive-thru, não é o caso aqui, tá? Existe um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Se fosse socorro médico, teria a cruzinha aqui do pronto-socorro. Não é, então B fora. Existe um ponto de pedágio na via? Pedágio. Parece, não parece? Uma cabine de pedágio, a pessoa passou, pagou ali, pode ser essa a resposta. Encontrará um posto para abastecer seu veículo. Isso aqui não parece um posto de abastecimento, não. Alternativa D está fora. Só observando a sinalização, a simbologia aqui da placa, a gente consegue chegar à resposta que é C. Diante da placa A8, você entende que encontrará, olha, não precisa decorar o código da placa, se cair lá na sua prova o código, ignora ele, apenas visualize a placa e veja o que a questão está pedindo. Mediante essa placa aqui, o que você vai encontrar? Um entroncamento oblíquo à esquerda. Esse termo oblíquo, ele é bem estranho para a maioria das pessoas, mas não há necessidade de decorar. Sinceramente, eu nem entendo por que existe esse termo oblíquo no significado da placa, né, que não é essa aqui, que é o entroncamento. Poderia ser simplesmente entroncamento à esquerda. O entroncamento, perceba que aqui nós temos uma via nesse sentido, que é a principal,
e nós temos uma transversal limitando a principal lá em cima, né? Chegou lá em cima, não vai ter como eu seguir em frente, vai ter que virar para um lado ou para o outro. O entroncamento é o seguinte, você tem a via principal e aqui é a esquerda, né? E você tem um tronco de árvore aqui mesmo, ó, é um entroncamento. Isso aqui é um entroncamento, é diferente disso aqui, concordam? Então não é um entroncamento. Tem semáforo à frente? Absolutamente, isso aqui não parece um semáforo, não tem nada a ver com o desenho de um semáforo. B está fora. É uma interseção em T, gente, até quem não estudou nada de sinalização, logo vai marcar essa daqui, olha, T. O que é essa sinalização que parece? Um T, não é? Certamente essa é a resposta. É uma passagem de escolares? Absolutamente não, não tem nada a ver com escolares, relação nenhuma aqui. Alternativa D está fora, questãozinha super simples, alternativa C é a resposta. Constitui documento de porte obrigatório. Esse constitui é um termo bastante impopular, né? O Detran poderia ter caprichado e substituído isso aqui por é documento de porte obrigatório. O que é porte obrigatório? Que eu tenho que carregar, que eu preciso ter comigo para mostrar para o agente na hora da fiscalização, caso ele venha me pedir. Então tá, é documento de porte obrigatório. Comprovante de pagamento atualizado do IPVA. Olha, eu sei que tem muita gente que anda com comprovante de pagamento de IPVA. E ele acha que aquilo ali precisa carregar para mostrar para a gente. Há muito tempo que isso deixou de ser obrigatório, você não precisa carregar isso mais não. O que conta hoje é o licenciamento anual. Me dá o licenciamento do veículo, está em dia? Ok, não quer nem saber de comprovante. Então tudo que falar aqui de comprovante de pagamento de qualquer coisa, pode eliminar que isso não é de porte obrigatório mais há muito tempo. Certificado de registro do veículo. Olha o certificado de registro do veículo, que é o CRV, ele é um documento do veículo. Mas ele não é de porte obrigatório. O certificado de registro, ele é o documento de transferência do veículo. Não precisa ficar carregando isso não, só quando você for vender o veículo, ou mudar de cidade, pode alterar alguma coisa nele ali, tudo bem. ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Permissão para dirigir, que é a carteira provisória. CNH, que é a carteira definitiva. E CRLV, que é o certificado de registro de licenciamento do veículo, são documentos de porte obrigatório? Sim, todos os 4 são. Se você está num ciclomotor ali, você tem que mostrar a ACC, a sua autorização. Se você está dirigindo um veículo e tem carteira provisória ainda, tem que mostrar a sua PPD. Se já tem definitivo, tem que mostrar a CNH. O documento do veículo é o CRV. Ronaldo, você falou que o CRV não era... CRV, percebam que ó, certificado de registro, ó, CRV, é certificado de registro e não é de porte obrigatório. Agora, quando tiver o L aqui, ó, L é de licenciamento. Sempre que no documento do veículo tiver o L, tá na pergunta, apareceu o L, já sabe, esse L é de licenciamento. Licenciamento é o que licencia. Então, esse é de porte obrigatório. Costuma o Detran não usar CRLV, costuma usar CLA. Ia mudar alguma coisa para você? Não, porque é o L aqui que eu falei, ó. Se tem o L, é de porte obrigatório. Se não tem o L, não é de porte obrigatório. Isso para documento do veículo. Alternativa C é a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Caminhonete e carro de mão são veículos, quanto à espécie, classificados como... Olha, os veículos são classificados quanto à espécie, que é o tipo de veículo, se ele é de passageiro, se ele é de carga, se ele é misto, que é carga e passageiros no mesmo compartimento, se ele é de competição, se ele é utilitário, tem vários tipos ali dentro da espécie. Tem também tração, os veículos são classificados quanto a tração. O que é a tração dele? É o que faz ele andar, ele é automotor, ele é elétrico, ele é de propulsão humana, ele é de tração animal. E tem também a classificação quanto à categoria. O que é categoria? O uso dele, ele é particular, placa cinza. Aí ele é de aprendizagem, o da autoescola, placa branca com dígitos vermelhos, isso ainda no padrão não Mercosul, tá? Placas de padrão Mercosul, elas estão mesmo mantendo aí, pelo menos para aprendizagem, em fundo branco, caracteres e borda vermelha. Então aqui nós temos classificação quanto à espécie, tração e categoria, mas a questão que está querendo saber é o seguinte, a caminhonete e o carro de mão, dentro da classificação espécie, são o quê? Uma caminhonete é um veículo de carga. Um carro de mão também é um veículo de carga e estão dentro da categoria espécie. Então está aqui, eles são veículos de carga. Se fosse caminhoneta, e não tivesse aqui o carro de mão, a caminhoneta é um veículo misto.
transporta carga e passageiros no mesmo compartimento. A resposta seria A. Então presta bem atenção, tá? Tem uma sutil diferença entre caminhoneta e caminhonete. Caminhonete é misto, é carga, enquanto caminhoneta é misto, carga e passageiros. Os veículos são classificados quanto... Olha, como que os veículos são classificados? Eles são classificados de 3 formas. Veículo misto, passageiro, carga, tração e coleção, já deu mais de 3, não deu? Então tá fora. Guardem isso, veículos são classificados de 3 formas. Eles são classificados quanto a tração, espécie e categoria? Pode ser. Tem 3 aí, né? Vamos deixar essa aqui em aberto. Aluguel, aprendizagem oficial, diploma... Tem mais de 3 aí. Automotor, elétrico, propulsão humana? Tem 3. Vamos eliminar essa aqui e vamos ficar entre as duas. Automotor, elétrico, propulsão humana é uma subclassificação dos veículos dentro da classificação tração. Então guardem isso, os veículos são classificados, a resposta é essa aqui, ó, tração, que é o que faz ele andar. Aqui, ó, ele é automotor? É o motor que faz ele andar. Ele é elétrico? Tem um motor elétrico que faz ele andar. Ele é propulsão humana? Tem um motor humano que faz ele andar. Então essa D aqui, ó, ela é uma subclassificação da classificação tração. Se eu disser espécie, aí se é de passageiros, se é de carga, se é misto, se é de competição. E se eu disser é categoria, eu estou dizendo se ele é particular, que é o placa cinza, se ele é de aprendizagem, que é o placa branca com caracteres vermelhos, que é o da autoescola que nós acabamos de ver, e daí por diante. Então, resposta B de bola. A placa de veículo de autoescola, aprendizagem, tem as seguintes características. Esse placa aqui é a placa que vai atrás e na frente do veículo, né? No caso de motocicleta, obviamente, só atrás. Quais são as cores que tem as placas dos veículos de aprendizagem, os de autoescola? Vocês lembrarem aí, já viram esse carro aí na porta da autoescola. Quais são as cores que tem na placa ali? Cor do fundo, cor das letras, os caracteres. Vamos ver aqui as alternativas, olha. Alternativa A, fundo cinza e caracteres em pretos. O carro de autoescola tem placa com fundo cinza e caracteres pretos? Não. Esse é o veículo particular, aquele de uso próprio. Então não é a alternativa A. Teria então fundo branco e caracteres pretos? Também não. Esses são veículos oficiais, pertencem à prefeitura, ao estado. Fundo preto com caracteres cinzas? Também não é. E o fundo branco, caracteres vermelhos, só pode ser esse. Então, o carro da autoescola tem placas com fundo branco, caracteres vermelhos. Essa é a resposta, mas aguardem aí que eu vou mostrar para vocês todas essas placas, hein? Vem comigo. Aqui estão, ainda no formato atual. Aqui nós já temos as placas no padrão Mercosul. E o que mudou do padrão atual para o padrão Mercosul? Tá vendo aqui? Esse aqui já é o novo modelo. Olha, nós estamos aí em março de 2019. É importante dizer isso, porque eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas nesse momento essas placas aqui ainda não foram totalmente implementadas. O estado do Rio de Janeiro eu sei que começou. Qual foi o outro estado? O Espírito Santo começou. Mas a grande maioria dos estados ainda não se aderiu aqui ao sistema de placas do modelo Mercosul. E o atual presidente, Jair Bolsonaro, já manifestou o interesse de não utilizar. Então corre um sério risco dessas placas nunca chegarem a ser utilizadas efetivamente em todos os estados. Mas enfim, do jeito que está... A placa cadê o de autoescola? Está aqui, ó, aprendizagem. Ela é desse jeito aqui, ó, fundo branco, caracteres em vermelho. Se mudar, como é que vai ser? Vai ser assim, ó. Ela vai ter aí a classificação comercial, mantendo o fundo branco, porém o que vai mudar é a cor das letras e da borda da placa. Viram aqui? Passa a ser vermelho. Diante da placa R4A, você entende que é proibido o quê, hein? Primeiramente, devo esclarecer que não precisa decorar o código da placa. Ainda que caia o código na sua prova, vai ter a placa aqui do lado para você visualizar. Então, o que é essa placa que proíbe? Ela proíbe alguma coisa, porque ela tem um corte aqui, não tem? Ó, uma tarja. Ó. Sempre que a placa tem uma tarja aqui, um corte, é porque ela proíbe alguma coisa. Ela proíbe seguir em frente. Olha, se eu olhar para o desenho da seta aqui, já logo vou imaginar que não é proibido seguir em frente. Seguir em frente, a seta deveria ser assim. Concorda comigo? A alternativa A está fora. Ela proíbe realizar conversão à direita. O que é conversão? É virar direita, virar à esquerda. Ela está apontando para a direita ou para a esquerda? Ela está apontando para a esquerda. Então aqui, ó, direita não, é esquerda. Alternativa B está fora. Ela proíbe, então, realizar conversão à esquerda. Opa, aí sim, ela está apontando para a esquerda. Conversão é virar. Ela está mostrando que o virar à esquerda é proibido. Certamente essa será a resposta. Ou ela proíbe dar meia volta ou retornar. A seta do retorno ela é assim, ó. Perceberam? Ela não vai simplesmente para o lado aqui, não. Ela volta mesmo, que é o retornar. Não é o caso dessa indicação dessa seta aqui. Então, a alternativa D está fora.
Ficamos aí com a letra C. A placa A12 adverte o quê? Bom, primeiro eu quero esclarecer que não precisa decorar o código da placa. Eu não sei nem por que esses códigos ainda aparecem nas questões dos DETRANs. Observe a placa, ela vai estar aqui do lado para você ver. E entenda, ela adverte o quê? O que essa placa está te advertindo? Aí na alternativa A diz, sentido circular obrigatório. Bom, aqui de cara a gente já tem uma grande pista. Placas de advertência, essas amarelinhas, não obrigam nem proíbem a nada. Elas apenas advertem, conforme a própria questão diz, conforme a própria classificação delas diz. São placas de advertência. Quais placas que obrigam ou proíbem? São as placas de regulamentação. Então, obrigar aqui não é função dessa placa, a alternativa A está fora. Interseção em círculo. Interseção é um ponto onde os veículos se encontram. Ali é uma interseção. Essa aqui é uma interseção em círculo? Aparentemente sim, pelo próprio desenho, a simbologia nos mostra isso. Então, certamente é essa a resposta. Proibido retornar? Mais uma vez, proibir não é função de placa de advertência, é função de placa de regulamentação. Obrigar ou proibir é função de placa de regulamentação. Aquelas que têm um formato circular, a borda externa dela, a orla externa é vermelha, o fundo é branco e tem uma simbologia em preto ali dentro. Então ela não proíbe nada, a placa de advertência não proíbe nada, a alternativa C está fora. E a alternativa D diz que é uma passagem de nível sem barreira. O que é passagem de nível? Cruzamento com linha férrea, linha de trem, bonde. Sem barreira, quer dizer que não tem barreira, não tem a cancela. Não é essa placa aqui, tá? Absolutamente não é. Quem tem estudado aí sabe como é que é a placa de passagem de nível. Então aqui está fora, ficamos mesmo com a alternativa B. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. As ordens do agente, quer dizer que o agente ele sinaliza também, né? Com silvo, com gestos. Então as ordens do agente sobre as normas de circulação. Sim, até porque numa hierarquia aí, norma de circulação entra por último. Normas de circulação só vão ser aplicadas onde não houver sinalização que regulamente aquela conduta. Então a regra aqui é, primeiro o agente, depois o semáforo, depois as demais sinalizações, que são placas, pinturas no pavimento e tudo, e por último as normas. Essa é a ordem, tá? 1, 2, 3 e 4. Pegaram aí, primeiro agente, depois semáforo, depois sinal, depois normas. Se tiver sempre que a afirmação estiver respeitando essa ordem aqui, tudo bem. Aqui diz que a ordem sobre as normas. Sim, o agente aqui está sobre as normas. Então, e outros sinais, diz que está também sobre os outros sinais. Está sim, porque o agente está acima de tudo. Então, essa primeira afirmação aqui, que vem até aqui, ela está ok. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. Sim, o semáforo está sobre os demais sinais, na ordem aqui, semáforo em segundo, sinais em terceiro. Então aqui também está ok. E as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito também. Os sinais estão sobre as normas por último. Essa letra A aqui, eu não vi nenhum problema nela. Vamos analisar as demais. As indicações dos semáforos sobre os demais sinais. Então, semáforos sobre os demais sinais aqui. Sim. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Sim, até que sim. E as ordens do agente de trânsito sobre as demais normas de circulação. Também sim. Só foi colocado aqui fora de ordem, né? Dá a entender que as ordens do agente que entram em último dentro dessa afirmação. E não é isso. Então, entre A e B aqui, eu ficaria com A sem dúvida. Já eliminei a letra B. Vamos ver a letra C. As ordens do agente sobre as normas de circulação e outros sinais. Essa primeira parte, ok, inclusive confere com o que está lá na letra A. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Sim, sinais sobre normas de trânsito. Também está ok. Faltou aqui falar do semáforo, ficou incompleto. Entre A e C também ficaria com A. Não existe ordem de prevalência? Não, existe sim. Passei a ordem para vocês aqui em cima. Olha, nem na B e nem na C existe um erro de afirmação. A C está incompleta e a B está fora de ordem, mas erradas nenhuma delas estão. Só a letra D mesmo que está errada, C está descartada. Contudo, numa análise cuidadosa da questão, a gente chegou à resposta A. Questãozinha grande, tem que ler com muita atenção e fazendo as divisões aqui, analisando ponto a ponto, é o tipo de questão que arrebenta com o aluno na hora da prova, né? Toma muito tempo, gasta muito a massa encefálica dele e no final ele pode até acabar não acertando. Espero que tenha te ajudado nisso aí.
Qual o significado correto da placa R25A? Não precisa decorar o código da placa, desconsidere isso aqui, apenas visualize a placa. Sempre vai cair a placa desenhada, a imagem dela ali na sua prova. Então concentre-se na placa. Qual que é o significado dessa placa aqui? Ela está apontando um movimento aí para a esquerda. Ó. Vire à esquerda. Bom, essa é a resposta. Quem estudou sabe que essa placa impõe, ó, vire à esquerda. Muitos ficariam em dúvida em relação a isso aqui, ó, curva esquerda. Mas por que não é curva esquerda? Porque curva esquerda é uma advertência, um alerta, está te avisando, olha, tem uma curva esquerda. E aí seria uma placa de advertência. Seria esse mesmo, aliás, não seria o mesmo desenho, seria uma curvinha mais aberta assim, ó. Porque quando é fechadinha assim, é curva acentuada à esquerda. Então seria uma curvinha mais aberta, com a setinha apontando para a esquerda dentro de uma placa de advertência. Aí seria curva esquerda. Alternativa D não é. Curva direita absolutamente não é mesmo, alternativa C está fora. E via lateral à esquerda também não é, porque isso aqui também é um alerta, uma advertência. Seria a via principal com a via lateral à esquerda dentro de uma placa de advertência. Essa seria a placa via lateral à esquerda. Não é essa a resposta. O significado correto dessa placa aqui é vire à esquerda. Vira, está te ordenando, é uma determinação, que é inclusive a função das placas de regulamentação. Impor, regulamentar, restringir, proibir. Então está aqui, letra A para você.